Meus irmãos, nós voltamos para tratarmos sobre esse tema tão relevante, tão atual, tão importante da obra do Lu Priolo, O Desejo de Agradar Outros, da editora Nutra. E vamos para esse segundo momento. Eu quero inicialmente lembrar a você que nós já tratamos inicialmente na primeira mensagem, você pode encontrar aqui no canal, sobre alguns temas, ou podemos dizer, nós vimos alguns diagnósticos do distúrbio espiritual daqueles que vivem para agradar as pessoas. Então, nós vimos, por exemplo, e falamos inicialmente à luz da experiência das redes sociais, que o pior mesmo não é ser uma fake na rede social, não é uma mentira, se apresentar como uma coisa que nós de fato não somos, mas descobrir que a nossa vida inteira é uma invenção. Imagine só, você deixar de ser o que de fato você é para viver em função das pessoas. Isso é o que nós podemos definir como uma fake na vida real. Então nós vimos na primeira mensagem, você acessa aqui no canal, o temor de desagradar as pessoas acima do louvor de Deus, que é comum às pessoas que têm esse distúrbio. No segundo momento, nós percebemos que tais pessoas estudam o que é necessário para agradar aos homens, tanto quanto, ou se não mais que, o que é necessário para agradar a Deus. Vimos também que é muito comum em pessoas com esse distúrbio de comportamento o desejo de louvor dos homens acima do louvor de Deus. Vimos ainda que o discurso de tais pessoas é meticulosamente elaborado para seduzir e bajular as pessoas para que pensem coisas boas ao seu respeito. E por fim, nós vimos que essas pessoas, elas fazem a acepção de pessoas, já que o desejo delas é aquele de agradar a outras pessoas. Então elas buscam pela seletividade relacional esta aprovação, seja na família, seja na empresa, seja no bairro, seja numa igreja. Então nós precisamos de ter cuidado sobre isso. Então nós já vimos aqui algumas características daqueles que vivem para agradar as pessoas. Esta é a segunda mensagem sobre esse tema. Mas nós veremos ainda um segundo momento, que será que é certo de fato viver para agradar as pessoas? Alguém pode dizer assim, mas pastor, eu gosto de agradar as pessoas, e a gente não tem nenhum problema com isso, e não devemos ter enquanto cristãos. A questão é que quando isso toma uma proporção de que você vive em função disso, em detrimento de agradar a Deus, então tem alguma coisa errada na sua vida. Então nós veremos aqui ainda para frente se de fato é certo viver sempre para agradar as pessoas. E por fim nós vamos ver aqui também os perigos de ser alguém que vive para agradar sempre as pessoas. Não é que você não deva agradar as pessoas. O risco é quando você quer agradar sempre as pessoas, porque entra a questão aí que envolve a verdade, sobretudo da palavra de Deus. Então vamos para o nosso segundo momento. Eu quero convidá-lo a abrir a escritura lá no livro de Provérbios, capítulo 9, versos 7, 8 e 9. Provérbios 9, do 7 ao 9. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura dessa porção da Escritura. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Vamos fazer mais uma oração. Curve a sua fronte, feche os seus olhos para darmos sequência a esse tema tão importante para a minha vida
e para a sua vida. Meu Senhor, abre o nosso coração para crermos na verdade da Escritura e se há, de fato, alguma patologia espiritual que tem se manifestado em nosso comportamento, com esse desejo exacerbado de agradar sempre ao outro, que o Senhor nos ajude a corrigir o nosso comportamento, buscando em todas as coisas a glória e o louvor do nome do Teu Filho Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Muito bem, irmãos, então nós apresentamos aqui algumas características, buscando o diagnóstico do distúrbio espiritual dos que vivem para agradar a Deus, e esse segundo momento nós vamos dar continuidade. Então nós já vimos 5 características buscando o diagnóstico do distúrbio daqueles que querem e que vivem sempre para agradar a Deus. Eu quero dar continuidade agora nesse segundo momento, nessa segunda mensagem, falando para você que tais pessoas, elas são demasiadamente sensíveis à correção. Essas pessoas, elas são sensíveis à repreensão e outras alusões de insatisfação ou reprovação da parte dos outros. É aquele chamado crente cristal, que você não pode falar uma verdade, que se quebra todo, que está muito chateado, que está muito chateada, porque o pastor me falou isso, porque o irmão me falou isso, porque o oficial da igreja me falou alguma coisa, e mesmo sabendo que é verdade, mesmo sabendo que é uma patologia no seu comportamento, que precisa ser corrigida, essa pessoa, então, fica demasiadamente sensível àquela correção, já muda o seu comportamento com a outra, já não quer mais aquela relação, evita aquela pessoa. Então, meus irmãos, aqueles que vivem para agradar as pessoas têm relações extremamente emocionais a qualquer indício de desaprovação. Como disse o próprio texto da Escritura, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Essa extrema sensibilidade de tais pessoas se deve ao fato delas viverem preocupadas com a sua própria glória e também com a sua popularidade. Essas pessoas, meus irmãos, veem qualquer crítica ou sugestão construtiva que vise seu aperfeiçoamento como uma ameaça à sua reputação, em vez de uma oportunidade de crescer, ou como um indicativo do amor que a pessoa que o repreendeu tem por ele. A ideia é de que esta pessoa, ou tais pessoas que têm esta patologia, elas veem na crítica algo sempre destrutivo. Elas nunca conseguem enxergar na crítica uma oportunidade de crescimento. Elas nunca conseguem perceber que uma crítica pode ser também construtiva, que uma crítica pode ser uma oportunidade para que você possa migrar de um espaço para o outro e para que você possa evoluir no seu comportamento e nas suas relações. Esta hipersensibilidade, normalmente, meus irmãos, devemos dizer, não passa de orgulho exacerbado. O orgulho faz com que os homens odeiem a repreensão. Os orgulhosos, devemos dizer, são presunçosos em encontrar defeito nos outros, mas não amam as pessoas que os repreendem. Por isso elas são afetadas por qualquer fala que possa fazer com que elas imaginem que estão sendo diminuídas, e com isso elas perdem a oportunidade, devemos dizer, a grande oportunidade de corrigir esse comportamento patológico. Esta hipersensibilidade, meu querido irmão, pode tomar muitas vezes forma de ira. A pessoa fica irada contra você. Esta hipersensibilidade pode tomar muitas vezes forma de amargura. A pessoa fica amargurada com você. Essa hipersensibilidade pode tomar muitas vezes também uma forma de ódio. E a pessoa passa a odiar você com um ódio mortal e cruel, porque ela não aceita ter sido repreendida, porque ela não aceita ter sido exortada, porque ela vive nesse
distúrbio espiritual de querer agradar as pessoas em todas as coisas. A exortação, meu querido irmão e amigo, é uma das manifestações da expressão do amor e do cuidado paternal de Deus, mas as pessoas que querem agradar as outras odeiam serem repreendidas. A repreensão torna o coração dessas pessoas amargo, elas passam a achar que foram ofendidos ou ofendidas e guardarão rancor, como se você fosse um inimigo. Aliás, devo lhe dizer, você passará a ser um inimigo dessa pessoa. O livro de Provérbios, da poesia dos Hebreus, está encharcado de referências a este mal incontido que tem tomado o coração de muitas pessoas e que tem adoecido muitas pessoas. Se você abrir em Provérbios capítulo 15, verso 12, você vai ver que o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O texto que nós lemos no início, Provérbios capítulo 9, versos 7 e 8, ainda diz: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Então vem a advertência do poeta sacro inspirado, quando diz: não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça, repreende o sábio, para que te não repreende o sábio e ele te amará. Obviamente que nem sempre é possível você repreender apenas o sábio, que vai amar você. Às vezes é necessário também repreender aquele que tem esse distúrbio espiritual, que vive para agradar as pessoas, na tentativa desesperada de fazer com que essa pessoa mude o seu comportamento. A pessoa que busca aprovação, meu querido irmão, não quer, em hipótese alguma, em absoluto, encontrar qualquer tipo de reprovação. Ela não quer enfrentar rejeição, ou seja, qualquer tipo de repreensão, qualquer tipo de exortação vai ser vista sempre como algo pejorativo, que está querendo diminuir a capacidade daquela pessoa. Então, é porque ela tem um distúrbio mesmo, é um distúrbio espiritual que a pessoa tem, e ela não se deixa, ela não se demove daquele comportamento, e ela não se deixa corrigir por ninguém, nem pela palavra de Deus. Mas bem, vamos buscando esse diagnóstico, apresentando algumas características de alguém que vive para agradar as pessoas. E uma segunda característica é que elas prestam aos homens um serviço apenas externo, ao invés de um serviço interno, aquele que é do coração, que é prestado ao Senhor. O problema é que o risco de um serviço apenas à vista envolve uma relação religiosa estereotipada, o que contraria o ensino da palavra de Deus e denuncia então uma prática pecaminosa. A palavra, por exemplo, servir à vista, do grego oftalmodolia, é encontrada em duas ocorrências no Novo Testamento. Em Efésios capítulo 6, versos 5 ao 7, Paulo adverte acerca de algumas pessoas que estavam preocupadas a servir apenas à vista. Veja, Efésios capítulo 6, versos 5 e 7, não é? Criando esse contraste entre o estereótipo e aquilo que é do interior, não é? Veja, a Escritura diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Meus irmãos, se nós continuarmos folheando as Escrituras, ainda na literatura paulina, veja, nós lemos Efésios capítulo 6, versos 5 e 7, mas agora na carta
que Paulo produziu aos Colossenses, lá no capítulo 3, verso 22, ele volta a utilizar essa expressão grega, oftalmodolia. Veja, Colossenses 3, 22 diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, a mesma expressão, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Meus queridos, em ambas as ocorrências, as expressões estão relacionadas a escravos. A ideia implícita desse termo composto é um serviço oferecido somente sob supervisão ou somente por causa da aparência. Perceba que nas duas passagens os termos são contrastados com uma sinceridade profunda e envolve um tipo de serviço que é tanto hipócrita como relutante. Devemos dizer que, independentemente do serviço ou ministério prestado na igreja, quem vive para agradar aos outros, luta para prestar serviço a si mesmo e promover, infelizmente, a sua própria glória. Quando o empregado que vive de aparência fala com seu chefe, está muitas vezes mais preocupado em impressioná-lo do que em falar a verdade. Quando um advogado que vive para agradar aos outros defende sua causa, ele está mais preocupado em convencer o seu cliente de estar fazendo por merecer seus honorários do que em convencer o júri de que a justiça deve ser feita. Meus queridos, quando um pastor que ama a aprovação está mais preocupado com a maneira como a sua congregação olhará para ele do que como ela será edificada por meio da sua mensagem, ele está mais preocupado em agradar aos homens do que em agradar a Deus. Meus irmãos, o pastor demasiadamente preocupado em agradar aos homens se descobrirá lutando contra a tristeza profunda por ninguém cumprimentá-lo por sua mensagem ou por ter visto pessoas cochilando durante a prédica no culto. São pessoas que estão adoecidas. É muito comum nessas igrejas cuja mensagem é de autoajuda, nessas comunidades onde os pastores não confrontam o pecado e o comportamento patológico das pessoas, terem templos cheios. Nós estamos vivendo um momento, sobretudo na definição de verdade, na pós-modernidade, que faz com que muitos evitem determinados textos e determinadas exposições, porque pensam que vai, de alguma forma, afetar algumas pessoas importantes na igreja. O desafio de quem prega, o desafio de quem ensina, o desafio de quem admoesta é falar sempre a verdade em amor. Quando um pastor que de fato ama a palavra de Deus, meu querido irmão, sobe no púlpito, ele deve estar disposto a anunciar apenas a verdade, para que Cristo seja honrado e glorificado. O ofício pastoral é o ofício da verdade, e nós somos exortados a sermos pessoas da verdade. Nós somos definidos como pessoas que vivem pautadas na verdade. Nós somos exortados pelo Senhor Jesus a sermos sal da terra e a sermos luz do mundo. E nós não conseguiríamos cumprir o que o nosso mestre nos mandou se nós não vivermos pautados na verdade da Escritura. Portanto, meu querido irmão, de fato, aqueles que estão buscando prestar aos homens um serviço apenas externo, ao invés de um serviço interno, de coração ao Senhor, vão se ver em litígio, em conflito com o Senhor, que quer um coração compungido e contrito, que Ele não despreza. Mas vamos lá, vamos seguindo, buscando apresentar algumas características de alguém que vive para agradar a Deus,
cujo diagnóstico desse distúrbio espiritual tem nos sinalizado alguma coisa. Veja agora que, em terceiro lugar, essas pessoas usam egoisticamente a sabedoria, habilidades e muitas vezes os dons que lhe foram dados para a glória de Deus, para a sua própria glória e benefício. Meus irmãos, não são apenas as oportunidades de ministrar que a pessoa que vive para agradar aos outros desperdiça, ela usa todos os dons recebidos pelo Senhor para a sua autoglorificação. Nós podemos definir esse comportamento como um comportamento de autoidolatria, da pessoa que ama a sua imagem, que ama as suas qualidades. Já é muito ruim alguém se achar responsáveis pelas bênçãos e realizações da vida quando nós nos deparamos com situações em que as pessoas estão buscando a sua própria glória. Pior ainda, meu querido irmão, é usar essas bênçãos para promover a própria glória e reputação no lugar da glória e reputação daquele que é realmente responsável e doador desses dons e desses carismas. No entanto, meu irmão, é isso que faz continuamente aqueles que querem agradar aos outros. Eles se apropriam dos dons e talentos que o Senhor lhes deu para a glorificação da sua própria imagem, para a idolatria da sua própria imagem. Então nós precisamos pensar que de fato o Senhor tem nos dado dons e talentos e nós precisamos de usá-los para a sua glória. Nós devemos, de posse da consciência de que temos habilidades que podem ser utilizadas para a glória de Deus, nos perguntar qual a origem das bênçãos que recebemos na vida. Meus queridos, tudo que temos e somos vem do Senhor. Portanto, este dom, ou esse talento que Deus lhe deu, deve ser para servir a Ele, para glorificar a Ele, e não para a sua própria glória e para o seu louvor, o seu benefício. Tiago, o irmão do Senhor, lá na sua epístola, capítulo 1, verso 17, disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse texto nos conduz a uma pergunta: quais são as boas dádivas de Deus que são mal utilizadas pelos viciados em aprovação? Meus irmãos, nós poderíamos aqui elencar muitas. Eu selecionei apenas algumas. Eu selecionei aqui 10 dessas dádivas que alguém pode ter recebido e que deveria ser utilizada para a glória de Deus e que muitas vezes é para exaltação e glorificação da própria imagem. Por exemplo, tem pessoas que receberam a graça da riqueza pessoal e não usam para a glória de Deus. Tem pessoas que receberam a graça da beleza física e fazem disso um meio de exibicionismo. Tem pessoas que receberam dons espirituais e se tornam vaidosas e se sentem melhores do que outras em certas comunidades. Tem pessoas que receberam, pela graça de Deus, o dom da sabedoria e usam isso para a sua própria glorificação. Tem gente com habilidade artística, tem gente com habilidade atlética, tem gente com habilidade verbal, há pessoas com habilidade musical, outras com habilidades intelectuais, outras com habilidades financeiras, com posições na comunidade, com cargo no trabalho, com capacidade administrativa, com boa reputação, com o progresso dos filhos. Agora imaginem só se essas pessoas utilizassem esses dons para promover a glória de Deus em detrimento da busca pelo seu próprio reconhecimento e pela sua própria glória. Meus queridos, esta é uma relação egoísta com aquilo que o Senhor fez, nos dando gratuitamente dons e talentos. Por isso, é importante, interessante
percebermos que estamos apresentando algumas características de pessoas que vivem para agradar em tudo a outras pessoas. Mas há então uma quarta característica de pessoas que de fato estão buscando a autoglorificação. Essas pessoas investem em seus recursos pessoais, em sua própria honra, não se importando quase nunca com a glória de Deus. Meus irmãos, a pessoa que ama a aprovação investe mais do seu tempo, esforço, pensamento e dinheiro em estabelecer e manter a sua própria reputação, do que fazer e buscar fazer com que a reputação e a glória de Cristo seja vista e reconhecida por outras pessoas. Sua contínua preocupação com sua própria honra drena os seus recursos, impedindo de usá-los plenamente em propósitos eternos, buscando a promoção da glória de Cristo. Seu tesouro acumulado na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, é utilizado constantemente para sua autoglorificação, em vez de buscar a glória de Cristo, e em vez de acumular tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Meus irmãos, o tesouro dessa pessoa é investido onde está o seu coração. E nós devemos dizer que o seu coração está nessa vida e não na próxima. O seu coração está na glória temporal e não na glória eterna. Essa pessoa busca e receberá o seu galardão aqui na terra e não no céu. Meus irmãos, alguém orgulhoso dará mais para a sua própria honra do que para Deus. Será mais generoso em doações que promovam visibilidade do que para pessoas realmente pobres e necessitadas. Nós precisamos de pensar que nem sempre a atitude externa está vinculada a uma condição interna e do coração. Há muitas atitudes que são meras formas de exibicionismo. Por isso, devemos buscar diagnosticar esse distúrbio espiritual dos que vivem para agradar a Deus. E em quinto e último lugar, eu quero dizer para você que tal pessoa está sempre descontente com a condição e proporção que Deus lhe designou. Pela condição, meu querido irmão, entenda-se o estado de ser da pessoa, desde sua condição clínica, sua capacidade cognitiva, sua posição social ou qualquer outra coisa que possa fazer com que a pessoa o estime mais. O idólatra que vive à procura de aprovação, cobiça as bênçãos geradoras de honra que Deus deu a outros, como se todos os propósitos de Deus girassem em torno de conceder honra a Ele. Essa pessoa nunca está satisfeita com o que tem. O fato mais triste sobre pessoas assim é a certeza de que elas jamais estarão satisfeitas, contentes, extremamente prazerosas com aquilo que Deus já fez na vida dela. Ela ama o dinheiro e jamais conseguirá se fartar dele. E quem ama a abundância, nós devemos dizer, nunca se fartará da renda. Foi isso que o poeta sacro inspirado falou, está registrado lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Meus queridos, para concluir essa segunda mensagem e criando uma conexão com a primeira, e diante do que vimos até aqui, é possível que você esteja se perguntando se é possível de fato se libertar de um comportamento tão escravizante.
Para conhecer os meios para isso, meu querido irmão, eu lhe convido nos próximos vídeos a compreender o que você deve fazer para vestir-se da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Só assim você fugirá desse comportamento patológico e de auto-idolatria, que é o desejo de agradar a outros em todas as coisas. A minha oração e súplica é que Deus, por sua graça e poder, aplique a sua palavra ao nosso coração.